E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubes de AVC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos comentar mais uma vez sobre a polêmica do Vasco jogar no Maracanã. Desde o ano passado, cara, sempre teve essa polêmica. O Vasco quer mandar seus jogos no Maracanã, e sempre tem aquele problema da dupla Fla-Flu, que ali comandam o estádio, assim a gente pode dizer, não liberar pro Vasco mandar os seus jogos no Maracanã. E aí a gente tem que tentar entender o lado dos dois. Obviamente, os presidentes de Fluminense e de Flamengo vão jogar pro lado dos times deles, que é o Vasco não jogar no Maracanã, porque segundo os mesmos estraga o gramado, estraga ali a grama do estádio. Se o Vasco fizer um jogo no Maracanã, vai deixar o gramado do Maracanã um pasto, como se já não fosse uma porcaria o gramado do Maracanã. Quem já teve a oportunidade de ir ao Maracanã e só olhou, nem precisou pisar para jogar, já sabe que o gramado lá no Maracanã tá péssimo, tá péssimo, tá péssimo. Então não é o Vasco jogar ou não no Maracanã, até porque faz muito tempo que o Vasco não joga no Maracanã e o gramado tá uma porcaria. Então não tem nada a ver do Vasco jogar ou não no Maracanã, beleza? E aí o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, acabou dando uma alfinetada no Vasco e também um pouquinho ali no Botafogo. Vocês vão perceber, cara, ele acabou meio que citando como se o Vasco tivesse que mandar os seus jogos no Newton Santos. A gente vai entender tudo isso no vídeo de hoje, beleza? Antes de começar o vídeo, vai fazer sua aposta hoje em Vasco versus Bragantino, um jogo para você apostar, fazer aquela grana. Tá confiante que o Vascão vai continuar aí na sua recuperação no Campeonato Brasileiro? Aposta na PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe pelo que você ganha, aposta sem nenhuma complicação. E você também tem suporte humanizado 24 horas todos os dias na PagBet. Já sabe, acertou, tá pago. Bora pro vídeo? É complicado, rapaziada, porque essa polêmica de Maracanã não tem fim. Vamos lá. Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, reclama de Vasco querer jogar no Maracanã. Abre aspas, porque ele falou, né? Rio de Janeiro tem outro estádio, fecha aspas. Obviamente, ele já tá falando em relação ao Newton Santos. Para quem não sabe, o Vasco ficou com a punição de não poder mandar os seus jogos com torcida. O Vasco ficou sem torcida por 4 jogos. Agora vai poder retornar a torcida, mas São Januário não está liberado para ter jogos com público. Com isso, o Vasco tem que mandar esse jogo contra o Atlético Mineiro em outro estádio. E esse estádio é o Maracanã, que o Vasco quer mandar o seu jogo. Inclusive, fez um pedido com antecedência, tudo certinho, para mandar o seu jogo no Maracanã contra o Atlético Mineiro, um jogo ali onde, porra, não teria nenhum empecilho em horário de jogos para Fluminense, nem para Flamengo, então poderia tudo ser conduzido da melhor maneira possível. Só que o Fluminense e o Flamengo já negaram esse pedido do Vasco. O Vasco já teve que entrar na justiça comum para conseguir jogar no Maracanã, inclusive já entrou com pedido. Sem poder utilizar São Januário com torcida, o Vasco solicitou ao consórcio Maracanã a liberação para jogar com o Atlético Mineiro domingo pelo Campeonato Brasileiro. Como a mesma não foi concedida, o clube entrou na justiça, o que incomodou Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Ele já sabia que se ele negasse, o Vasco entraria na justiça para jogar no Maracanã. Afinal, Maracanã é um estádio do Rio de Janeiro, é um estádio onde todos os grandes clubes do Rio de Janeiro tinham que ter o direito de mandar 1 ou 2 jogos por ano no Maracanã. Não é que o Vasco tá jogando toda semana, toda rodada no Maracanã, não, o Vasco podia mandar um jogo, e porque não pode mandar em São Januário com torcida, tá ligado? Então assim, foi realmente algo que era necessário. Vamos entender a história certinho. Em entrevista ao GE, ele indiretamente pareceu citar o estádio Newton Santos do Botafogo. Não foi indiretamente, foi praticamente uma direta que ele falou ali, que o Vasco tem que pedir para jogar no Newton Santos e não no Maracanã. Se liga só. Abre aspas para o que disse o Mário Bittencourt. O Rio de Janeiro tem outro estádio, mas infelizmente fica claro que o objetivo do Vasco é apenas o de tumultuar a nossa gestão do estádio, reclamou Mário Bittencourt. Esperamos que haja sensibilidade por parte do Poder Judiciário. Essa semana tem semifinal da Copa do Brasil. Semana que vem tem quartas de final da Libertadores. Jogos decisivos, pelos quais os clubes se preparam o ano inteiro. O gramado não pode estar ruim. Que show. Porra, isso aqui é piada. Pô, o gramado não pode estar ruim. O gramado já tá ruim, cara. O gramado já tá ruim. Não é um jogo do Vasco que vai deixar o gramado ruim não, mano. Na moral. O gramado já tá ruim do Maracanã. E da mesma forma que são jogos que vocês se preparam o ano inteiro para jogar, o Vasco também se preparou para jogar contra o Atlético Mineiro.
É um jogo também importante, decisivo pro Vasco. Cada um tem suas decisões. E essa é a decisão do Vasco contra o Atlético Mineiro. Você não pode só pensar no seu lado. O que eu falei, é óbvio que ele, por ser presidente do Fluminense, o Landim, por ser presidente do Flamengo, eles vão pensar no lado deles. Eles não vão querer que o Vasco jogue no Maracanã. Mas o Vasco, pelo seu lado, também vai defender ali os seus direitos e o que acredito que seja justo. E aqui também ficou óbvio que o Mário Bittencourt, quando ele fala que tem outro estádio no Rio de Janeiro, é em relação ao Newton Santos. Tipo, mano, por que o Vasco não vai mandar o seu jogo lá no Newton Santos? Quer vir mandar o jogo aqui no Maracanã? E aí tem alguns motivos pelos quais o Vasco escolhe o Maracanã. O Maracanã é um estádio que o Vasco tem identificação. O Newton Santos, porra, tem todas as cores do Botafogo. É um estádio que, obviamente, só o Botafogo joga. Então, é o estádio do Botafogo. É diferente. Já no Maracanã não, as cores não tem nada de Fluminense, não tem nada ali de Flamengo, pelo menos nos assentos do estádio. É um estádio que o Vasco vira e mexe, ele tá jogando. A torcida do Vasco gosta de frequentar o Maracanã. É um jogo com a demanda altíssima de público. No Newton Santos cabe ali 40 e poucos mil torcedores. No Maracanã vai caber 70 mil torcedores. Então é praticamente o dobro que pode colocar no Maracanã do que você pode colocar no Newton Santos. Então, sabe, por esses motivos o Vasco prefere jogar no Maracanã. É óbvio, o gramado do Newton Santos é muito melhor para você praticar futebol. Muito melhor. Se você for pensar só futebolisticamente falando, você vai querer jogar no Newton Santos. Mas, por conta de todas as outras coisas que eu já falei, o Vasco acaba escolhendo o Maracanã para jogar. O Maracanã é um equipamento público e tem bem claro em seu edital de licitação que outros clubes podem jogar lá. O Fluminense é interveniente anuente do Flamengo na administração do estádio. E aí, né, obviamente, isso revoltou bastante os torcedores do Botafogo, já que eles quiseram meio que jogar o Vasco para jogar no Newton Santos e dando a entender que o Newton Santos também é um estádio onde todo time pode jogar. E, obviamente, também a torcida do Vasco fica meio que chateada, né, cara, porque o Vasco... Seria legal, seria interessante o Vasco se mandar esse jogo no Maracanã, um jogo com alta demanda de público. Mas comentem embaixo a opinião de vocês sobre tudo isso, o que vocês acham aí do Mário Bittencourt, da figura dele, o que vocês acham dessa fala dele. Na minha opinião, é o que eu já falei, o Vasco tinha que ter sim o direito de jogar no Maracanã. Mas eu entendo o Mário Bittencourt defender o lado dele, né? Ele é o presidente do Fluminense, não faria sentido ele defender o lado do Vasco. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, é nóis e fui!